Estamos ao vivo em mais uma live do Espaço das Emoções. E hoje, boa noite, né? Boa noite. Boa noite. Boa tarde, bom dia, para quem for ver depois, né? E hoje nós vamos falar sobre o tema expectativa versus realidade na educação dos filhos. Tema importante esse. Muito importante. É muito importante para a gente poder conversar, porque quem é que não tem expectativas, né? Na vida, e não só na educação dos filhos, mas em todas as nossas relações, nas nossas vidas, em todos os acontecimentos, nós temos expectativas. Tem muita gente que fala que procura não carregar expectativa que é para não se frustrar. Mas é impossível a gente não carregar algum tipo de expectativa quando diz respeito a alguém que a gente se importa. Então, se a gente se importa, se aquela pessoa é importante para a gente, é natural que a gente carregue algum tipo de expectativa. Então, isso se referindo aos filhos, é natural ter expectativas. E afinal de contas, né, o que é expectativa? Pois é, expectativa é esperar algo de alguém. É criar uma ideia de que alguém deva fazer, se comportar, atender dentro daquilo que a gente pensa que seria o ideal. E também tem a expectativa de nós para conosco mesmos, né? Sim. Nós temos expectativas com relação a nós, a como a gente vai lidar com os sentimentos, com as emoções, como a gente vai reagir em determinadas situações, o que é que a gente vai fazer em determinadas situações. A gente também tem expectativa de nós para com a gente. E é natural que a gente tenha. Agora, é importante e natural também que a gente ajuste a expectativa dentro daquilo que é possível, dentro daquilo que é real, dentro daquilo que é tangível, para que a gente não se magoe e não magoe o outro, não fira o outro. Então, entendendo já o que é a expectativa, que é aquilo que a gente cria, espera, imagina, né? O que é realidade? Como que a gente pode conceituar realidade? Nossa, porque é difícil conceituar a realidade. Na psicologia, então, é muito difícil também. Porque a realidade é uma coisa que tem a ver com o nosso entendimento, tem a ver com aquilo que a gente traz para dentro da gente e recria na nossa mente. Então, a realidade, num sentido assim mais psicológico, até filosófico, são individuais. Mas existe uma realidade que toca um conceito geral para todos aqueles que estejam vivenciando aquela situação, né? Então, dentro desse nosso tema, expectativa e realidade em relação à educação dos filhos, a gente vai tentar entender entre aquilo que a gente espera, aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente quer para os nossos filhos em relação àquilo que eles dão conta de atender. Porque esse que é o ponto. Né? E a gente aprender a lidar com o sentimento deles. Porque existe uma visão ainda para muitas pessoas que a criança é uma página em branco. Que você pode escrever do jeito que você quiser, ou que ela é uma argila totalmente moldável que vai se ajustar exatamente ao seu desejo. Só que não é bem assim. A criança ela não é uma folha em branco. Não. A criança ela já nasce trazendo algo da sua própria personalidade, algo que é intrínseco dela. É lógico que ela tem um percentual grande que pode ser educado, que pode ser trabalhado. Que pode e deve. Que pode e deve. Né? Esse é o papel dos pais, Sim. o dever dos pais. Mas existe uma parte que é da própria criança. Não é à toa que as crianças são diferentes umas das outras, né? Sim. Crianças, filhas da mesma mãe, mesmo pai, irmãos, são diferentes. Por que eles são diferentes? Por conta dos próprios temperamentos, da própria personalidade, da própria forma de pensar, de sentir, de reagir, né?
Isso. Mesmo quando são gêmeos idênticos, eles tendem a ter personalidades diferentes, com gostos diferentes em muitos aspectos. Né? Então, mesmo trazendo uma mesma carga genética. Sim. Então, é tão interessante essa questão da expectativa em relação aos filhos, que do ponto de vista da psicologia, por exemplo, todos os filhos têm que ser adotados pelos pais. Como assim? Mesmo aqueles que são gerados. Porque os filhos, eles são idealizados pelos pais. Então, durante a gestação, os pais sonham, idealizam que o filho, que a filha, que eles vão ser de uma determinada maneira. O que é natural. O que é natural. Eles estão sonhando. Como será esse filho? Isso. Né? A questão é que quando esse filho e essa filha nascem, eles se mostram pessoas diferentes. E aí então, o pai e a mãe, eles vão ter que dar conta de adotar aquele filho real, aquela filha real, que é diferente daquilo que foi idealizado. Então, todos os filhos têm que ser adotados pelos pais, porque os pais vão ter que dar conta de fazer esse movimento de aceitá-los como eles são e não como foram idealizados antes do nascimento, antes de se mostrarem. Então, logo desde o nascimento já vai mostrando uma realidade que tende a ser diferente da expectativa que se tinha. A gente podia baixar ali, né? Gente, só um minutinho. Deixa eu fazer um negócio aqui. Acho que vai ficar melhor assim. Peraí. Tadã. Melhorou, né? Melhorou. Muito bem. E boa noite aí para quem tá chegando, tá acompanhando a gente. Estamos falando então de expectativa e realidade na educação. Bom, é importante a gente conversar sobre esse assunto, por quê? Para a gente ter clareza, entender quais estão sendo as minhas expectativas. O que é que eu estou esperando do meu filho, da minha filha? O que é que eu estou esperando de mim mesmo? Né? E que efeito que pode ter essa expectativa em relação ao processo educativo também. Como que eu estou passando essa expectativa para o meu filho, para minha filha? Essa expectativa, ela está sendo saudável, não está sendo saudável? Né? Essa expectativa, ela está dentro de algo que pode realmente acontecer, que faz sentido eu esperar ou não? Eu estou esperando algo que a criança não vai dar conta de atender por conta da maturidade da idade que ela ainda não tem, maturidade cerebral, enfim. A gente precisa pensar sobre isso para ter clareza, né? E, bom, conta para nós aí a questão do efeito do Pigmalion. Como é que funciona essa questão da expectativa? Porque existe um termo que se utiliza em psicologia e em educação, que é o efeito, ficou conhecido como o efeito Pigmalion ou efeito Rosenthal, por causa das pesquisas que foram realizadas pelo casal Rosenthal. E eles realizaram pesquisas em sala de aula com professores e alunos, onde o casal de pesquisadores chegou para os professores no primeiro dia de aula e dizia que determinados alunos, então eles davam o nome daqueles alunos, que eles haviam feito um teste de QI e que eles tinham tirado um resultado acima da média e que então provavelmente eles estariam se destacando muito por causa disso. Os professores então, tendo aquele resultado, que na verdade era um resultado aleatório, não tinha nada de teste de QI com resultados diferentes não. Mas isso é para tentar demonstrar se haveria alguma influência da expectativa desses professores. E os professores, então, sabendo que tais alunos tinham se destacado nos testes de QI, para verificar como é que seria o desempenho desses alunos no final do ano. Mas falando só dos que tiraram boas notas ou não? Dos que tiraram os melhores resultados nos testes de QI, nos supostos testes de QI. E o que acontece é que no final do ano, aqueles alunos que foram vistos pelos professores
como os alunos com desempenho, com uma possibilidade de desempenho muito acima da média, por causa do suposto teste de QI, no final do ano, eles foram os alunos melhores daquelas turmas. Então, esse que é o aspecto interessante. Como despertou uma expectativa do professor ou dos professores em relação àqueles alunos, eles acabaram dando mais atenção, acabaram esperando mais daqueles alunos. E o que aconteceu? Os alunos atenderam às expectativas dos professores. Ou seja, no final do ano tiraram boas notas. Tiraram notas melhores, muito acima da média do que os outros alunos. Só que não necessariamente foi assim nos anos anteriores. Com esses alunos. Com esses alunos. Nos anos anteriores eles eram alunos medianos também. Então é muito interessante para a gente poder pensar que a figura do professor é, lógico, é uma figura importante para o aluno. Mas imagina a figura da mãe, a figura do pai em relação aos filhos, o quanto que não é mais importante para eles. Então a pergunta que a gente faz é: qual é a expectativa que eu carrego em relação ao meu filho, minha filha? Porque essa expectativa vai influenciar na forma como eles vão se portar, como eles vão agir, porque existe uma tendência deles agirem de acordo com essa expectativa. Então, por que ficou conhecido como efeito Pigmalion? Porque na mitologia grega existe a história de um escultor extremamente habilidoso chamado Pigmalion. E ele então resolveu levar uma vida casta, sem relacionamentos, somente voltada para o trabalho e tudo. E ele fazia esculturas muito bem feitas. Certa vez ele fez uma escultura tão bem feita de uma mulher, de uma moça, que ele ficou apaixonado por essa escultura. E ele não conseguia sair dali, ele ficava olhando para ela, enamorado da própria criação que ele teve. Até que os deuses, observando aquele amor que ele tinha pela estátua, eles resolveram dar vida àquela estátua. E eles dois, então, aquela moça, então, criou vida, e era uma jovem que o nome dela era Galateia, e eles se casaram e viveram felizes para sempre. Mas, então, foi retirado da mitologia isso de que a expectativa, ela cria a realidade. Isso daí vale para filhos, vale para relacionamento, né? Vale para o trabalho, porque fizeram pesquisas semelhantes em empresas com relação à expectativa dos gerentes, dos chefes em relação aos funcionários. Então, isso daí é uma coisa que não é só em relação às crianças, não. Isso daí é uma condição humana. Quando a gente carrega uma expectativa em relação a uma outra pessoa, saudável, positiva ou não, existe a tendência daquela pessoa, daquela criança, de atender às nossas expectativas. As expectativas permeiam todas as relações, né? Então, olha que coisa. Quando a gente espera, então, que os filhos, que o filho, que a filha vão dar conta de estudar, de aprender, porque eles têm inteligência suficiente para isso, eles vão se sentir atendidos, estimulados, e esse olhar, mesmo que as coisas não sejam verbalizadas, eles vão tender a atender essa expectativa. É porque, por exemplo, assim, se a gente tem uma expectativa de que a criança vai conseguir aprender a ler com facilidade, a gente já vai se relacionar com ela na hora de ensiná-la a ler com mais tranquilidade. Sentimento mesmo, nosso sentimento vai ser mais tranquilo com relação a ela. Quando ela tender a errar, nós vamos ter muito mais paciência. Porque, não, é porque ela dá conta, porque é o processo mesmo, porque errar faz parte, né, do processo de aprender a ler e tudo mais. Nós vamos ter mais leveza para poder mostrar para ela as letrinhas, como é que junta, mais ânimo, mais motivação de fazer de uma forma mais lúdica. Agora, se for uma criança que a gente acha, espera, imagina, supõe que ela vai ter dificuldade de ler, de aprender a ler, como será que a gente vai se portar para ensinar a ela? Como é que será que a gente vai... Qual será o nosso nível de paciência quando ela começar a errar?
Será que vai ser o mesmo nível de paciência com que a gente sente que vai ler rápido? Será que a gente vai ter a mesma disposição quando a criança errar nas letrinhas? Como é que será que a gente vai falar com ela quando ela errar? Né? Será que a gente vai falar com a mesma tranquilidade? Porque a expectativa que a gente coloca nas crianças não é só verbal. Ela é de postura, de gestos, de sentimentos, né? Como a gente se relaciona com ela, até o nosso nível de conexão com a criança, ela muda dependendo do que você espera dela. Então, imagina aqueles pais, e de vez em quando a gente escuta isso, falando assim do filho ou da filha: nossa, mas fulano de tal é muito difícil. Adivinha como esse filho, essa filha vão se portar? As atitudes vão ser exatamente para atender a expectativa dos pais. Sim. Serão filhos difíceis. Sim. Olha só, o que eu vejo acontecer com frequência, né? Tem crianças que são mais agitadas mesmo do que outras. É do temperamento dela, né? Ela é mais... Tem mais energia? Ela tem mais energia, né? Ela tem mais disposição, né? Então, se ela tem mais energia, ela necessita gastar mais energia também. Mas as crianças que têm mais energia, que são mais agitadas, têm mais vontade de brincar, de correr, de falar, elas são estigmatizadas como bagunceiras, que aprontam, né? Até difíceis, ou até mesmo falam com ela: não, mas você não para quieto. Então, o que eu já vi muito acontecer? A criança chega, a mamãe, o papai, o professor, enfim, alguém: nossa, mas você não para quieto. Nossa, mas você não para de correr. Nossa, mas você também é muito agitado. Você não para de falar. O que a gente está falando com a criança? Ela está sempre agitada, ela não para quieta. Não, mas você não dá conta de ficar em silêncio? É bagunceiro. Não, você é muito bagunceiro. Teve um dia que eu vi uma cena do pai falando assim com a filha: vem cá, minha bagunceira. Já nomeia ela assim. Nomeia. Ao invés de falar: vem cá, minha filha, vem cá, minha bagunceira. O que a criança está entendendo? Eu sou bagunceira, eu sou agitada, eu não paro quieta, eu só sei correr, eu não sei sentar, né? Não, mas você não sabe sentar na hora de comer. Ela entende: eu não sei sentar na hora de comer. Logo, eu não vou sentar na hora de comer porque eu não sei. Porque imagina, a gente está falando da questão da expectativa sem necessariamente haver a verbalização. Agora, quando acontece a verbalização, ainda é mais marcante para a criança, que se torna uma coisa mais concreta ainda. Antes estava no campo assim, mais subjetivo, mais assim, subliminar. Quando a gente fala, vai para o campo do concreto, é mais fácil a assimilação. Quando a gente fala, a gente nomeia para a criança, e criança é concreta, né? Porque criança é assim. Se você fala com ela assim: você é muito bagunceira, ela vai entender que ela é muito bagunceira. Mas às vezes não é bem o que você está querendo dizer, que ela é muito bagunceira no sentido da bagunça. Você quer dizer que, olha, nossa, você podia me dar um pouquinho de tempo. Nossa, filho, você podia brincar um pouquinho de massinha sentado. Nossa, você podia respirar um pouquinho para acalmar. Vamos tentar ficar mais tranquilo. Porque a criança, ela necessita aprender todas as relações. Eu tenho muita energia, eu preciso gastar essa energia, ok? Ok. Mas eu também preciso aprender a me acalmar. Não é porque a criança tem muita energia que ela tem que estar em atividade o tempo inteiro. Que ela tem que estar correndo o tempo inteiro. Que ela tem que estar andando para lá e falando o tempo inteiro para atender essa necessidade dela. Ela também precisa aprender a respirar para acalmar. Fazer uma brincadeira mais sensorial, mais tranquila, para ela aprender o que é estar num estado de tranquilidade. Não é porque a criança tem muita energia que eu posso deixá-la ficar o tempo todo
nessa frequência de muita agitação? Porque se eu permito que ela fique o tempo todo na frequência de muita agitação, eu não estou ensinando, não estou dando referência para ela o que é acalmar. Porque na hora que eu precisar que ela fique calma, no momento de estresse, no momento de raiva dela, como ela vai saber o que é ficar calma se ela não vivenciou a experiência de ficar calma? E vivenciar a experiência de ficar calmo não é eu virar para a criança e falar, fica calmo, fica calmo. Não, eu preciso dar recursos para ela do que é ficar calmo. Eu vou fazer uma brincadeira dos amiguinhos da respiração. Eu vou dar para ela uma massinha para ela poder sentar e poder brincar de uma forma que ela vai estar manuseando ali a massinha, vai estar desenvolvendo o lado sensorial e vai estar concentrada. Eu preciso dar esses recursos para ela, né? Só que muitas vezes a gente, os pais, os professores, por uma falta de atenção, ou então de busca mesmo disso, não supre isso da criança e exige que ela tenha um comportamento que ele espera, mas não ensinou a criança como ter esse comportamento. É disso que a gente está falando. Eu tenho expectativa de que meu filho sente para comer. Ótimo. Criança precisa sentar para comer, gente? Precisa? É necessário criança sentar para comer? Claro que sim. Óbvio que sim, é importante. É importante que a criança aprenda que na hora de comer é hora de sentar à mesa, é hora de concentração, é hora de saber o que está comendo, saborear a comida, enfim. Eu preciso disso. Agora, como que eu estou demonstrando isso para a criança? Eu espero que ela faça isso. Aí ela não está sentando. O que eu estou fazendo, então? A realidade que eu estou encontrando ela não está sentando para comer, né? Tá acompanhando? Tá acompanhando? Sim. Então, eu espero que ela sente para comer, mas é a minha expectativa. Ela não está sentando para comer, é a realidade que eu estou encontrando. Como é que muda isso? Expectativa. Esperar que a criança sente para comer é uma expectativa válida? Importante. É viável de acontecer? Totalmente. Tem como isso acontecer? Tem. Então é uma expectativa saudável, certo? Então eu preciso ensinar essa criança o que é sentar para comer. E não é uma vez, várias vezes. E o problema é que várias vezes, que às vezes as pessoas se perdem nesse caminho do ensinar. Porque para eu encontrar a realidade que eu espero com a criança, eu preciso ensiná-la. Eu preciso treiná-la. Como é que eu vou ensinar? Eu vou contar uma história do personagem que na hora de comer ele senta. É um exemplo, tá? É uma forma que a gente tem que ir permeando todas as formas. Eu vou sentar para comer. Eu não vou mexer no celular na hora de comer. Eu vou comer concentrado. Eu já estou dando um exemplo, né? Eu vou convidar a criança a fazer a comida junto comigo, servir a comida, sentar à mesa para a gente comer junto. Eu vou conversar com a criança, perguntando para ela em outros momentos, filho, como é que a gente faz para comer? Como que a gente come? Deixa a criança falar. Dependendo da idade, ela já vai falar. Tem que sentar para comer. Vamos brincar de comer, então? Fazer brincadeira de faz de conta, da hora da refeição. Tá vendo que eu estou treinando com várias coisas para depois encontrar a expectativa dela sentar para comer? Porque olha que interessante e que importante. Qual que é o objetivo da gente estar levantando esse tema? Exatamente da gente conseguir identificar no processo de autoanálise como é que tem sido a minha expectativa em relação aos meus filhos. E se de repente eu estou carregando alguma expectativa que no fundo pode encaminhar meu filho ou minha filha para um comportamento que é diferente daquilo que realmente eu gostaria. Sim. Então, e aí é exatamente esse o processo, né? Se eu identificar, nossa, mas espera aí, eu gostaria que ele ficasse quietinho na hora da refeição, mas cada vez que passa ele está menos quieto. Então eu começo a carregar uma expectativa de que eu estou achando que ele nunca vai ficar quieto. Exatamente. Esse que é o ponto. E aí então, o que eu posso fazer? Isso. Primeiro é acreditar que ele consegue ficar quieto. Primeiro é mudar a expectativa. Porque é exatamente isso, um excelente ponto que você tocou. Porque de tanto ver que aquela expectativa não está sendo atendida, a gente espera exatamente o oposto, que é o que a criança já está fazendo.
Sim. E começa a demonstrar pra ela, mas você não senta na hora de comer. Aí é aquilo que a gente já falou, eu não sento na hora de comer eu não vou sentar porque eu não sei sentar na hora de comer. E quando já passa para o campo da verbalização, o negócio fica mais complicado para a criança entender que ela dá conta de sentar na hora de comer. Então, quando a gente já chegou no campo da verbalização, de falar as coisas para a criança, a gente precisa prestar atenção no que a gente está falando. Porque ela está entendendo o que a gente está falando, está assimilando, criando as crenças na cabeça dela, Isso. as verdades na cabeça dela, Isso. e está fazendo o que a gente está falando que ela vai fazer. Exatamente, porque as crenças vão sendo introjetadas pela criança nesse processo educativo. E é por isso que muitas dessas crenças são levadas na idade adulta como os resquícios lá do período da educação infantil. Isso. Só que algumas crenças vão ser boas, vão ser saudáveis, Sim. vão apontar para um crescimento, e outras vão funcionar como barreiras para o crescimento da própria criança. Porque imagina, se a criança carrega esse sentimento de que ela não é organizada. A Núbia está perguntando qual que é o tema de hoje. Nós estamos conversando sobre o tema expectativa e realidade. Na educação dos filhos. Na educação dos filhos. Fica aí com a gente. Então, quando a gente vai identificando isso, a gente tem a possibilidade de mudar algo que vai interferir ao longo da vida, né? Então imagina, a criança carrega o sentimento de que ela é bagunceira. Quando chegar na adolescência, o quarto vai ser uma verdadeira bagunça. Só que isso daí vai interferir num aspecto profissional, no rendimento acadêmico e por aí vai. Então, é importante a gente tomar cuidado para que isso daí não se torne uma marca, que vai ser uma marca que pode desfavorecer a criança depois. Sim. Porque, não sei, talvez pode ser, talvez não pode ser o caso das pessoas que assistem a gente, mas eu já escutei isso. Pais falando para os filhos assim, nossa, mas como você é chato. O que é ser chato? O que é ser chato na cabeça da criança? E depois os pais até assustam quando a criança vira para a mãe e para o pai e fala, nossa, mas como você é chato, né? Porque quando as pessoas falam, você é chato, a criança entende, eu sou chata, eu não escuto, eu não faço o que meu pai e minha mãe falam para eu fazer, eu não colaboro mesmo, eu não paro de falar, eu sou chata. Eu quero sempre as coisas só do meu jeito mesmo, porque eu sou chata. Logo, eu vou sempre fazer isso. Eu vou sempre ser chato. E aí cresce uma pessoa chata de verdade. Uma pessoa difícil de conviver. Uma pessoa que você... Nossa, eu tento ter paciência com o fulano, mas é difícil. Isso começou em algum lugar, né? E a gente tem que prestar muita atenção, porque às vezes a gente tem uma expectativa saudável, certo? Com relação às crianças. Mas a gente não tá sabendo falar para a criança. Porque quando eu falo assim com ela, filho, você não sabe arrumar o seu quarto, eu quero ensinar para ela o quê? Filho, você precisa aprender a arrumar o seu quarto. É importante que você aprenda a arrumar o seu quarto. Mas se eu falo você não sabe, eu estou ensinando para ele que ele não sabe. Como é então que eu devo fazer esse processo para eu falar e verbalizar o que eu realmente espero no campo do saudável? Filho, você já arrumou o seu quarto hoje? Gente, eu acabei de ir no quarto, eu vi que ele não arrumou. Certo? Mas eu não preciso afirmar que ele não arrumou, eu não preciso falar que ele não sabe arrumar o quarto, eu posso perguntar. Filho, você já arrumou o seu quarto hoje? Ele fala, não. Tá bom, o que você precisa fazer para arrumar o seu quarto? O que eu estou ensinando? Eu sei que você consegue arrumar o seu quarto. Eu estou esperando você arrumar o seu quarto. Você arrumar o seu quarto é uma tarefa sua, importante de você fazer. O que você precisa fazer para começar a arrumar o seu quarto? Eu não tô julgando ele que ele é isso, ele é aquilo porque ele não arrumou o quarto. Eu tô só falando que o quarto precisa ser arrumado. Tô tirando do campo do pessoal, sabe por quê? Vamos pensar aqui ao longo do tempo, gente. A gente julga as crianças pelos comportamentos dela.
pelas coisas que ela fala. Você é assim, você é assado, beleza? Aí a criança cresce assim, vira um adolescente, um adulto, que quando alguém discorda de uma ideia dele, quando alguém fala alguma coisa que ele não pensa dessa forma, ele vai sentir que a pessoa está discordando dela. Quando alguém fala, não concordo com esse pensamento seu, a pessoa internaliza que, nossa, essa pessoa não concorda comigo, ela não gosta de mim. Leva para o campo do pessoal, não sabe diferenciar o que são ideias, conceitos do pessoal. E aí as pessoas não sabem discutir ideias. Na hora de discutir ideias, elas já vão logo afrontando no campo pessoal. Ah, porque você é arrogante, porque você é isso. Gente, a pessoa só trouxe uma ideia diferente. Isso começou em algum lugar. Então, quando a gente fala da nossa forma de falar com as crianças, a gente tem que lembrar que nós estamos criando crenças pro resto da vida. Não, e é interessante porque, de repente, alguém pode estar pensando assim também. Ah, então quer dizer que quando eu tenho uma expectativa negativa, os filhos tendem a atender essa expectativa. É verdade? É verdade. É verdade. Ah, então eu vou ter uma expectativa de que o meu filho vai ser o Einstein. E aí? Será que isso daí vai fazer com que a criança, então, desponte maravilhosamente, que seja um gênio da física, da matemática, né? Que aí a gente vai ter que tomar um outro cuidado, porque vai entrar dentro daquele perfil quando os filhos, se esforçando para fazerem o melhor, tiram 9 numa prova que valia 10, e os pais vão e dizem, mas você tem condição de tirar 10. E aí a gente lembra que esse processo educativo, claro, o olhar dos pais é esperando o melhor. E a intenção sempre é de educar buscando o melhor. Sim. Mas isso daí é um tipo de fala que pode gerar filhos perfeccionistas. Onde nunca aquilo que se faz é bom o suficiente. Ou, traduzindo com outras palavras, eu somente serei amado se eu for perfeito. Uhum. Ou seja, 9 não está bom. Para alguém me amar, eu tenho que ser 10 em tudo. 10 em tudo. Qual que é o problema disso na prática? O problema disso na prática é que quem carrega esse sentimento perfeccionista, quando entra num empreendimento, num projeto, numa tarefa, se percebe que não vai dar conta de fazer aquilo perfeitamente, nem começa. Abandona. Percebeu que não vai ficar abandona, sai fora. E aí é uma pessoa que de repente começa projetos e nunca conclui, nunca termina, por causa desse tipo de sentimento. Mas muitas vezes a raiz se encontra lá naquela educação que estava estimulando para melhor, mas talvez de um jeito não tão adequado quanto poderia ser. Então, foi uma expectativa em excesso, esse que é o ponto, essa que é a questão. E a gente conseguir, porque em tudo a gente tem que buscar o equilíbrio. Isso. O equilíbrio que é o ponto-chave, o equilíbrio que vai trazer, então, o melhor funcionamento, a melhor produtividade, a possibilidade da criança crescer, amadurecer e render dentro das possibilidades dela naquele momento. Então, ajustar a expectativa e estimular dentro de um respeito do perfil daquela criança, isso é importante. Então, esse que é o ponto, os pais aprenderem a perceber qual é o ponto que a criança dá conta, para não virar sofrimento. Porque aprender no processo educativo tem que ser prazeroso, tem que ser bom. Se começa a se tornar um martírio, isso vai afetar todas as vezes que a criança for buscar um aprendizado mais na frente. Exatamente. A Núbia está perguntando, vocês indicam algum livro que aborda este assunto? Então, tem aquele livro Mindset, a Nova Psicologia do Sucesso, a Mindset, da Carol Dweck, que fala da construção da mentalidade, que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, Então lá, esse livro é muito bom. Ela fala como que a gente cria nas crianças, desde criança, uma mentalidade que ela chama de fixa, mindset, mindset fixo, ou mindset de crescimento. Ou seja,
O mindset fixo é aquele que a gente está falando aqui, ou da expectativa muito abaixo do que a criança pode dar conta, ou uma expectativa muito acima do que a criança pode dar conta, que a gente falou aqui. Ou seja, se eu acho que a criança nunca vai aprender, se eu acho que a criança nunca vai sentar na hora de comer, se eu acho que a criança nunca vai colaborar, eu estou dando uma expectativa muito abaixo do que ela realmente pode dar conta. E ela não vai se sentir estimulada para ir para um outro patamar. Exatamente. Então ela vai ficar ali e vai tender só a piorar. Porque ela vai sempre internalizar essas crenças de que ela não sabe, de que ela não dá conta. E isso afeta diretamente onde? Na autoestima. Na autoestima da criança. Porque ela não vai conhecer os seus reais potenciais. Se nem os pais estão acreditando nela. A autoestima, é claro, ela sempre pode ser trabalhada. Mas ela começa a ser formada na infância. Com certeza. Tudo de principal da personalidade, do psiquismo, começa a ser formado na infância. Depois pode ser trabalhado? Com certeza pode. Mas quando começa a ser formado já de um modo adequado, melhor. Isso. E aí, pensando aqui de novo na relação ao mindset fixo, se eu então faço uma expectativa muito elevada de que meu filho vai ser um Einstein, né? Eu vou gerar nele uma mentalidade perfeccionista. Eu não posso errar, eu só vou ser amado se eu acertar sempre. E aí vai gerar um mindset fixo. Eu sou assim e ponto final, eu não consigo mudar. O contraponto, que aí, Núbia, responde a sua pergunta, faz parte, tá? Qual exercício diário os pais podem fazer? Alguma dica? Sim, temos dicas. Uma delas, que a autora fala nesse livro, Mindset, é estimular a mentalidade de crescimento, que a gente estimula como? Na nossa forma de relacionar com a criança. Por quê? Eu não vou ficar nem com uma expectativa muito abaixo do que ela pode realmente dar conta, muito menos muito acima do que ela pode dar conta. Então, eu vou ter uma expectativa condizente com o que pode acontecer. E eu vou sempre esperar que a criança possa aprender através do próprio esforço. Porque no mindset fixo, o esforço não é valorizado. O esforço é visto como algo que só as pessoas com muita dificuldade precisam se esforçar. Ou eu sei alguma coisa, ou eu não sei ela. Ou eu sou bom em algo, ou eu não sou bom. Né? E no mindset de crescimento, não. O esforço é super valorizado e ele é o que conta. Porque é através do esforço que eu vou aprendendo a fazer. Então, se a criança está aprendendo alguma coisa, vamos voltar, a criança está aprendendo a escrever o nome dela, que a gente está falando da fase da primeira infância. A criança está aprendendo a escrever o nome dela. Quando ela erra e não consegue escrever o nome dela, por exemplo, ao invés de eu criticá-la, não, mas de novo você errou, porque às vezes a criança erra muitas vezes até ela aprender, né? Ou ela vem mostrar, ô mãe, ô professora, eu não tô sabendo. É a fala nossa que vai dizer e vai marcar a crença que ela vai criar naquele momento. Olha, você não aprendeu ainda. Você vai aprender, vem cá que eu vou te ajudar. Você quer ajuda? Você precisa de ajuda? O ainda é uma palavra que a gente pode sempre colocar nas nossas frases. E a gente tem que sempre, Núbia e todo mundo, mudar muito, muito, muito a nossa forma de falar, porque a gente fala muito não nas nossas frases. A gente está sempre falando não pode, não faz, não dá. Então a gente, para poder mudar isso, a gente tem que falar do jeito positivo. Ao invés de falar com a criança o que ela não deve fazer, ou que ela não fez, ou que ela não aprendeu, eu tenho que falar o que ela deve fazer. Como ela pode fazer, o que ela ainda vai aprender. Porque isso muda a cabeça da criança, fala, eu vou aprender, eu vou dar conta. Isso, porque a gente lembra que na verdade são várias as inteligências que nós possuímos. Cada habilidade humana é equivalente a um tipo de inteligência. Então, todas as pessoas, a princípio, têm um potencial de desenvolvimento em todas essas áreas. Mas por que a gente geralmente tem um tipo de inteligência mais desenvolvida do que outra? Porque tal inteligência foi estimulada mais do que as outras. Mas o fato é que basta estimular
com uma certa continuidade para que aquela área da inteligência melhore consideravelmente e cada vez mais, quanto mais estímulo for dado. Exatamente. Né? Exatamente. Porque quando a gente não vai bem na área, a gente se sente o quê? Frustrado. E se a gente não sabe lidar com a frustração desde a infância, a gente não vai entender que tá tudo bem eu ficar frustrado, eu preciso só me esforçar mais nessa área. Por que tende a acontecer? Eu me dei mal numa área, fico frustrado e abandono ela. Deixa ela de lado. Ah, isso aqui não é pra mim não. Há um mindset fixo aí. Ah, eu não vou aprender isso nunca não. Eu consigo identificar muitas coisas disso em mim ao longo da minha vida. Nossa, olha quando eu falei que eu não ia aprender, que eu não ia conseguir e tal. E eu realmente não aprendi, não desenvolvi, porque acreditei que eu não ia conseguir, né? Uma crença que limita, né, o crescimento, o desenvolvimento. Então, a gente tem que pensar que as nossas expectativas, faladas ou não, vão criar comportamentos nas crianças e vão criar crenças ao longo da vida. Então, para prestar atenção no que você anda falando. É para a gente ter clareza assim, do poder da expectativa. Se a gente não fala nada, mas a gente carrega expectativa, a gente comunica através do olhar, através de um movimento de corpo. Isso. E a criança vai entender. Vai. Agora, quando a gente verbaliza, fica mais marcado, fica mais claro. Né? E aí, então, para transcender, se aquilo não tiver sido positivo, vai ser muito mais trabalho. Então, é melhor a gente aprender a ajustar esse estímulo na medida adequada ao que a criança dá conta. Agora, como é que eu vou ajustar? Eu preciso conhecer a criança. Sim. Eu preciso conhecer meu filho. Não importa a idade que ele tem. Se ele tem 1 ano, se ele tem 2 anos. Isso. Se ele tem 10 anos, eu preciso conhecer ele. Como que eu conheço a criança? Primeiro, observação. Eu preciso observar. Eu preciso ver além do comportamento da criança. Eu preciso escutar a criança. Deixar ela falar mais. Conversar mais com ela. Entender por que ela está fazendo certas coisas. Entender por que ela está repetindo o mesmo comportamento, mesmo depois eu já ter ensinado, mesmo de eu já ter conversado com ela, mesmo que eu já tenha explicado para ela que aquilo ali não é para fazer, por exemplo. Por que ela está fazendo aquilo de novo e de novo? Às vezes ela tá fazendo aquilo ali só para chamar uma atenção minha e ela sabe que daquela forma ela vai conseguir chamar minha atenção, né? Mas o problema nem é fazer aquele, por exemplo, a criança abre sempre a porta do armário, que eu já falei para não abrir. Gente, mas por que será que ela tá abrindo essa porta do armário toda vez, mesmo sabendo que não é para abrir? O que eu não tô entendendo? O que eu não tô ouvindo? Eu preciso conhecer essa criança. Outra forma E por que eu não estou conseguindo me comunicar de um jeito que ela continua repetindo? O que ela ainda não entendeu nessa comunicação? O que eu ainda não consegui alcançar, né, em termos de entendimento real, para que ela modifique esse comportamento dela? Exatamente. Porque se a gente não fala na linguagem da criança, no entendimento, aí ela vai repetir para demonstrar para a gente que não, ela talvez não tenha entendido realmente. Mesmo que ela balance a cabeça dizendo que entendeu. Sim. Outra forma de conhecer a criança é brincando com ela. Vamos brincar de jogos que estimulem a criança a falar dela, estimule a criança a falar de situações que aconteceram semelhantes àquela do jogo. Existem muitos jogos. O lúdico é excelente para conhecer, para trabalhar coisas, para estimular o desenvolvimento. Exatamente. Vou contar a história, porque através da história o personagem passou por uma situação e eu vou perguntar para a criança, e o que será que ele vai fazer? Uhum. Porque quando ela falar o que ele vai fazer, provavelmente pode ser o que ela faria. Sim. Pode ser. Ou o que ela acha que seria legal fazer, ou então ela vai, dependendo da história, vai falar uma coisa bem mirabolante lá, que é do lúdico mesmo. Mas tem histórias que a gente consegue tirar da criança a forma que ela vê o mundo, a forma que ela pensa, né? E enfim, a gente precisa primeiro conhecer a criança. Para quê? Para a gente colocar expectativa de acordo com o que ela realmente pode dar conta. Eu não posso esperar de uma criança de 1 ano que ela fale o que ela está sentindo, porque ela não sabe nem falar. O que eu consigo esperar é que ela vai chorar bastante, que ela vai morder,
que ela vai se jogar no chão na hora que ela estiver frustrada. Mas eu posso esperar de uma criança de 3 anos e meio, 4 anos, que ela fale o que ela está sentindo. Ela já dá conta. Ela já dá conta de Mas falar. ela vai ter que ser educada, treinada, para conseguir fazer isso. Não é sozinha que ela vai fazer isso. A gente vai ter que ensiná-la, e aí ela pegou aquilo ali, nas situações ela vai dar conta de falar. E ela vai se comunicar cada vez mais claramente, e isso vai organizar o mundo psíquico interior dela. Exatamente. Isso daí facilita um tanto no desenvolvimento, porque sobra energia para os outros processos, para as outras atividades. Mas então percebem, eu preciso fazer coisas antes, eu preciso ter ações antes para que ela aprenda a fazer. O que é a alfabetização emocional? É o processo de aprender a ensinar sobre as emoções, como lidar com as emoções. Eu só vou saber lidar com as emoções se eu tiver tido um processo antes que a gente chama do treino. E o treino é principalmente através do lúdico na primeira infância. Eu vou ensinando, brincando, treinando, contando história, jogando e conversando, e vou fazendo esse processo todo e criando na criança um repertório para que quando acontecer situações reais na vida dela, ela já tenha um repertório na memória dela, emocional de vivências, para ela responder de uma forma adequada à expectativa que eu posso ter. Agora, se eu nunca ensinei meu filho o que são emoções, se eu nunca ensinei para a criança como lidar com as emoções, o que é raiva, o que fazer quando eu tô com raiva, como respirar para eu acalmar, eu não posso esperar que ela vai saber lidar com a emoção. Eu não posso ter essa expectativa naquela hora. Eu só posso ter essa expectativa se eu fizer a minha parte. A gente só pode tirar de onde tem. Se a gente não ajudou a colocar, não tem como tirar. Agora, o que todos os pais podem esperar de todas as crianças? Pode esperar que ela saiba se comunicar de uma forma mais clara e adequada? Sim, senão ela vai dar conta. Pode esperar que ela vai dar conta de expressar o que sente, de falar suas emoções, porque se ensinar, ela vai dar conta. Né? A Núbia está fazendo uma pergunta, uma colocação. Vamos lá. Esse conhecer a criança vai além, pois uma criança de 1, 2, 3 anos, ela é reflexo das nossas atitudes, dos nossos sentimentos. Então, nesse início, é essencial que os pais procurem entender a si mesmos. Sim. Excelente. Sim, é isso mesmo, Núbia. Excelente. É isso mesmo. A criança é um reflexo dos pais, é um reflexo do ambiente onde elas estão. E elas absorvem, a criança está aberta a entender o mundo. Para que ela possa se manifestar, ela vai buscando todos os elementos que estão ali, visíveis, palpáveis, acessíveis para ela. E as figuras mais importantes no primeiro momento provavelmente serão os próprios pais mesmo. Isso. E não só essas idades 1, 2, 3 anos, todas as idades, né? Sim. Todas as idades. Porque a criança, ela é formada, a sua mente é formada por esse complexo todo aí. Do que ela já traz dela, do temperamento, da própria forma de pensar, de sentir, da forma como as pessoas se relacionam com ela, do que ela vê. Né? Porque, por exemplo, se uma criança está num ambiente em que vê os pais, vê a mãe, vê o pai lidando com as emoções, fazendo um esforço para ficar calmo na hora de uma situação estressante realmente, o que é que ela está aprendendo? Que eu consigo lidar com a raiva. A situação estressante está acontecendo, mas eu consigo me acalmar, eu consigo respirar, eu consigo responder de uma forma mais calma. Do contrário, se está acontecendo uma situação estressante, os pais estão explodindo ali, o que ela aprende? Quando acontece uma situação estressante, eu explodo, eu grito, eu xingo, eu bato. É isso que ela aprende. Então, quando você fala assim, Núbia, o exemplo é exatamente. Por isso que a gente fala que educar as emoções, alfabetizar as emoções, eu preciso fazer isso comigo. Mas não é que eu preciso fazer comigo primeiro durante 1 ano, para depois eu fazer com o filho, porque eu já perdi esse 1 ano da criança. Eu preciso fazer comigo e com ele ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que eu faço comigo, eu faço com a criança e vice-versa, porque a criança também sinaliza muitas coisas pra gente. Quando a gente tá mais atento, né? É isso, né? É isso. Então, gente, meio que fazendo um apanhado geral,
eu tenho expectativas, isso é natural na vida, eu vou realmente ter expectativas. É bom que eu tenha. É bom que eu tenha. Né? Porque se eu me importo, é natural de eu ter expectativas. Agora, o saudável é eu ter expectativas que possam ser atendidas. Né? A gente vai lembrar que o outro, ele também tem as suas escolhas. Agora, é lógico que quando se respeita aos filhos, a gente tem um poder de influência maior. Né? Então, e a gente vai estimular na direção que a gente quer que a criança cresça. E vamos lembrar, gente, que a criança, na primeira infância, principalmente, na fase de ouro, né, idade de ouro dela, dos 0 a 6 anos, ela tá muito, muito receptiva a aprender, muito propensa a fazer o melhor. Mas é porque depende muito dos adultos, dos pais, das mães, a como mostrar o que é esse melhor de acordo com os valores desses pais, a forma de ver desses pais o mundo, certo? Mas a gente também tem um campo aí que ultrapassa a família, que é a sociedade. Então a gente tem que ver o que é ética na sociedade, regras, enfim. Mas a gente tem que aprender a aproveitar muito essa fase. Porque às vezes a gente fica receoso, inseguro com determinados comportamentos da criança e taxa a criança como ela é agitada e ponto final, porque é só isso que eu tô vendo dela. E a gente esquece que, não, gente, ela tem energia? Tem, mas eu posso ajudá-la a gastar essa energia com uma forma mais direcionada e eu posso ensiná-la a se acalmar também. Então, eu vou estar aproveitando essa fase que ela está receptiva e eu vou mostrar para ela referências do que eu quero que ela aprenda, do que eu quero que ela seja, do que eu quero que ela faça, né? Agora a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Como está sendo a minha expectativa, se eu realmente posso esperar isso dela e se eu estou respeitando a individualidade da criança. Eu não posso criar uma expectativa de acordo só com o que eu quero que ela faça, com o que eu quero que ela seja. Eu tenho que respeitar a individualidade dela. E para eu respeitar essa individualidade, eu preciso escutar a criança, conhecer a criança, porque é assim que eu vou ajustando a minha expectativa. É assim que eu vou ajustando. Equilíbrio é fundamental nesse aspecto também. É isso aí. Então é isso aí, gente. Vamos ajustar as nossas expectativas com a criança e com a gente mesmo. A gente também precisa fazer esse processo com a gente. Porque às vezes a gente espera tanto da gente e a gente se frustra. E aí a mamãe, o papai, enfim, os educadores, se eles estiverem com muito sentimento de frustração não trabalhado, porque todos os sentimentos, eles indicam algo, mas se eu não estiver trabalhando isso, eu vou ter uma dificuldade de ajustar minha expectativa com a criança também. Porque às vezes não é questão de estar esperando muito, talvez esteja esperando muito dentro daquele período de tempo. Às vezes a gente precisa de um pouco mais de tempo para que a gente consiga aquilo. Mas também ajustando as nossas expectativas com a gente mesmo, entendendo que a gente também está nesse processo de aprender a se conhecer, de aprender a lidar com as próprias emoções, de aprender a respirar na hora do estresse, da raiva, entender que eu também vou errar, eu também vou falhar algumas vezes, eu também vou agir de forma que eu não acredito que é o melhor, mas eu também preciso voltar e falar, bom, deixa eu me conhecer aqui, deixa eu me entender para eu adequar as minhas expectativas com relação a mim mesmo, sempre almejando evoluir, né? Porque é isso que a gente tem que almejar sempre, evolução. Mas eu tenho que almejar evoluir num patamar que eu alcance aos poucos. Porque se eu estiver querendo ficar sempre aqui, mas eu tô aqui, eu vou desiludir e eu vou achar que eu nunca vou dar conta. Eu tenho que adequar as minhas expectativas a um patamar que eu alcance. E depois eu elevo, alcanço, elevo, alcanço, elevo, alcanço. Não existe salto quântico. Então, vai no passo seguinte. Alcança o primeiro passo seguinte. Depois o outro passo ou degrau. E assim por diante. Não querer dar um salto quântico assim, não, porque aí realmente frustra. Frustra. É isso. Gente, para você que ficou com a gente até o final, muito obrigado. Obrigado pela participação, pelas colocações, pelas perguntas. Né? Continue acompanhando a gente, que ainda tem muito mais. Tem muito mais.
Duma tá falando, gente, amei, vocês são um show, só tema legal, sempre aprendendo demais essas lives. Que bom! Legal, muito Ficamos bom. felizes por isso. É sempre bom o feedback de vocês. É sempre importante, de verdade, gente, o feedback de vocês, porque é isso que nos estimula a continuar, Sim. né? Tá bom? Então, até a próxima vez. Até a próxima live. E eu não sei se vocês estão sabendo, Dube, eu não sei se vocês sabem, mas nós temos um canal no YouTube, Espaço das Emoções. E lá a gente tem um tanto de vídeos também. Lançamos um podcast, lá tem um tanto de vídeo de podcast. Quais são as melhores emoções? A nossa história. Gerenciamento de emoções para mães. Então a gente tem muito conteúdo lá também, tá bom? Então tá bom. Então é isso. Muito obrigada e até a próxima. Tchau.